Boa tarde, camaradas. Aqui é o professor André. Essa é uma aula para os alunos do oitavo ano, já que ontem eu fiz uma para o sétimo. Será a correção das atividades passadas para a quarentena. Então eu estou dando uma adiantada aqui para que na semana que vem nós possamos já começar novas atividades que eu mandarei para vocês e darei aulas por aqui, mandando sempre vídeos no meu canal Andrezão Android, beleza? Qualquer coisa já se inscrevam lá. Qual a ideia, pessoal, hoje, então? Revolução Inglesa, né? Vamos lá. Para começar a aula de Revolução Inglesa, eu citarei o Christopher Hill e um texto dele aqui que eu coloquei no livro de vocês. Qual a ideia do Christopher Hill? Vamos lá. Isso aqui para vocês entenderem como o Cromwell, de uma revolução burguesa e republicana, vamos dizer assim, né? Republicana, ele vai ir para uma ditadura feroz, né? Vamos lá. A história da Revolução Inglesa de 1649 a 1660 pode ser contada em poucas palavras. O fuzilamento por Cromwell dos Levelers em Burford tornou absolutamente inevitável a restauração da monarquia e dos senhores, pois a ruptura entre a grande burguesia e a pequena nobreza, por um lado, e as forças populares, por outro, significava que o seu governo só poderia ser mantido por um exército ou por um compromisso com os representantes da velha ordem que restavam. Ou seja, qual é a ideia dele? Dizer que o Cromwell cagou tudo, né? Basicamente. Cromwell foi lá, perdeu o apoio de todos os lados e acabou tendo que partir para uma ditadura. E aí, né, seu filho, depois que ele morre, seu filho chega ao poder e é convidado a se retirar, basicamente. Então vamos lá, vamos para as questões, aí eu vou explicando o assunto para vocês. Primeira questão aí, Christopher Hill ainda, né, importantíssimo para a história da Revolução Inglesa. O século XVII é decisivo na história da Inglaterra, a época em que a Idade Média chega ao fim. Christopher Hill aí, O Eleito de Deus, o livro. Considerando-se que o marco tradicional do final da Idade Média é o século XV, isso 1453, né, fim do Império Romano do Oriente, tomado pelos turco-otomanos. Esses turco-otomanos que só cairão no fim da Primeira Guerra Mundial em 1918. Né? Tal afirmação, né, do Christopher Hill sobre esse período da história inglesa justifica-se em razão da. Por que se justifica essa ideia dele aí de que a Idade Média acaba com a Revolução Inglesa? Vamos lá. A. Derrota da Igreja Católica com a ascensão do anglicanismo e sua adoção como religião oficial do Estado. A Igreja Católica já estava sendo derrotada há um bom tempo, já antes de ser derrotada na Inglaterra. B. Instauração da República Liberal e Presidencialista que se consolidou no poder apesar da oposição monárquica. Não, isso nunca ocorreu. C. Unificação da Inglaterra sob monarca absoluto. Não, monarca absoluto não. Né? D. Vitória da Revolução Inglesa que aboliu direitos feudais e submeteu o rei ao poder do parlamento. Alternativa D de doido, né? Por que a alternativa D? Vamos lá. Aboliu os direitos feudais, né? Ou seja, a nobreza perdeu praticamente tudo, pessoal. E submeteu o rei ao parlamento. Ou seja, o rei, a partir de agora, era apenas o representante de Estado, sabe? O cara ali para figurar, né? Para ser uma carinha bonita ali, para aparecer nos outros países e pá. Já quem é o chefe de governo é o primeiro-ministro, como é até hoje. 2. As chamadas revoluções inglesas, transcorridas entre 1640 e 1688, tiveram como resultados imediatos. O que aconteceu por causa das revoluções inglesas? A. Proclamação dos direitos do homem e do cidadão e fim dos monopólios comerciais. Proclamação dos direitos do homem e do cidadão, a primeira vez na Revolução Francesa. B. Surgimento da monarquia absoluta e as guerras contra a França napoleônica. Não, até teve treta e tal, mas monarquia absoluta não, né? Monarquia parlamentar.
C. Reconhecimento do catolicismo como religião oficial e o fortalecimento da ingerência papal nas questões locais. Contrário. O catolicismo perde espaço, o anglicanismo entra em cena, por causa do Henrique VIII, né, malandrão. Acaba com a Igreja Católica por lá, porque ele queria se casar com outras mulheres, e a Igreja Católica não permitia, então ele cria sua própria religião. Simples assim. O fim do anglicanismo e o início das... Não, até hoje existe o anglicanismo, né? Quem é, vamos dizer assim, a grande representante do anglicanismo é a Rainha Elizabeth. E o fortalecimento do parlamento e o aumento no governo da influência dos grupos ligados às atividades comerciais. Isso mesmo, ou seja, o aumento do poder da burguesia. A burguesia, então, começa a ditar as regras, né? 3. O despertar revolucionário dos ideais liberais ocorreu na Inglaterra. Foi lá que a burguesia chegou primeiro ao poder político e estabeleceu um regime parlamentarista. Este processo é denominado como aí? Né? Segunda Revolução Industrial? Não. Primeira Revolução Industrial? Também não. Posterior. Revolução Inglesa do século XVII. E a Revolução Inglesa, vamos dizer assim, que ao dar mais liberdade à burguesia, vai permitir que a burguesia aumente a sua capacidade de produção com a Revolução Industrial, a primeira. Burguesia inglesa, no caso. Reforma religiosa também não, e contra-reforma também não. Reforma religiosa, né, pessoal, é o período aí que você tem a criação dos grupos protestantes, dissidentes da Igreja Católica, e a contra-reforma foi o meio da Igreja Católica de lutar contra esses infiéis, vamos dizer assim, né? Os caras que estavam abandonando a doutrina católica. Então, a questão 3, né? Alternativa C aí de customizador. 4. O período em que Oliver Cromwell dirigiu a Inglaterra, decretando, entre outros, o ato de navegação que consolidou a marinha inglesa em detrimento da holandesa, ficou conhecido como... Como é o nome desse período aí, vamos dizer, que o Oliver Cromwell esteve no poder? A. Monarquia absolutista, apesar dele passar o poder para o filho dele, né? Parece uma monarquia hereditária, e ele concentrar a maior parte do poder em suas mãos, mas não era uma monarquia absolutista não, tá? Era, no caso, uma república puritana, que é a alternativa D. As outras, monarquia constitucional também não. Restauração Stuart, não. A restauração Stuart, pessoal, é quando retomam os reis escoceses da dinastia Stuart, posterior aí ao Richard Cromwell, filho do Oliver Cromwell. República Puritana D, a alternativa correta. Revolução Gloriosa, não. A Revolução Gloriosa é o fim aí, 1688. A 5. A morte de Cromwell em 1658 desencadeou uma nova onda revolucionária na Inglaterra, pois seu filho e sucessor Richard não conseguiu ter a mesma força política do pai. A situação na Inglaterra só se estabilizou em 1688 com a chamada Revolução Gloriosa, alternativa D de acho. E as outras, né? A absurda Revolução Anarquista, não, nem tem anarquismo ainda nesse período, né? O anarquismo ainda tem um tempo para o seu desenvolvimento, ou seja, os trabalhadores vão ter que serem muito abusados ainda até você pensar num novo jeito de gerir a sociedade. Reforma anglicana, não tem nada a ver. Revolução dos navegadores, não. E a Revolução Industrial também não. Questão 6 aí é no caso dissertativa. Chegou. Vamos lá. Eu vos exorto, soldados do exército da República Inglesa, o inimigo não poderia vencer-vos no campo de batalha, porém pode derrotar-vos nos meandros de sua política, se não conservardes firme a intenção de estabelecer a liberdade de todos, pois se ele vencer, a autoridade régia retornará às vossas leis. O rei Carlos vos terá vencido, e a vossa posteridade, pela sua política, terá ganho a batalha, embora aparentemente lhe tenhais cortado a cabeça.
Isso é Winstanley quem fala em 1652. O rei Carlos, pessoal, no caso, ele é executado em 1649. Por isso a ideia aí, que mesmo tendo cortado sua cabeça, as ideias do Carlos ainda estaria por lá. Quais são essas ideias? Ideias absolutistas. Beleza? Então, qual é a ideia do autor? É você manter a liberdade e não voltar a um período absolutista, vamos dizer assim. Tranquilo? E porque senão terá sido em vão o corte da cabeça, como foi, ou no caso, o Cromwell governa com poderes absolutos. Qual o contexto histórico tratado no texto? Contexto histórico aí, pessoal, 1652 é a República de Cromwell. República, no caso, essa absolutista, né? Podemos chamar aí que é o poder ditatorial dele realmente começa em 53. Então, é um texto aí que diz para ele não ser um absoluto, o que de fato vai acontecer um ano depois. Então, o cara já estava prevendo, mas não deu em nada ele ter alertado, né? Aconteceu mesmo. 7, pessoal. Indica os principais grupos integrantes do Exército Parlamentar e do Exército Real na Guerra Civil Inglesa. Pessoal, basicamente, o Exército Parlamentar era um exército burguês, liderado, e com vários elementos da sociedade, inclusive os Levelers e os Diggers. Podemos dizer aí que os Levelers seriam camada urbana, lutavam por igualdade de direitos. Já os Diggers do campo, qual a ideia deles? Reforma agrária, como consta na nossa Constituição, mas não é respeitado, né? Cruel, triste. A 8, coloque 1 para a Revolução Puritana e 2 para a Revolução Gloriosa. Vamos lá, este evento histórico teve início no ano de 1642, Revolução Puritana. Foi um acontecimento do final do século XVII, Revolução Gloriosa. Não ocorreu derramamento de sangue, Revolução Gloriosa. Ocorreu a morte de um rei da Inglaterra, Revolução Puritana. Carlos I foi executado em 1649. Foi aprovada a Declaração dos Direitos, Bill of Rights. Isso aqui, Revolução Gloriosa. No final é aprovado esses direitos, né? E qual a ideia? Você acabar com os privilégios feudais, principalmente. E aí você dá poder aí à burguesia, né, pessoal? Os cabeças redondas saíram vitoriosos das batalhas. Revolução Puritana. 9. Associe os itens abaixo. Pessoal, os itens vão de A a F. E esses itens têm Jaime I, Carlos I, Oliver Cromwell, Carlos II, Richard Cromwell e Jaime II. Instituiu a República na Inglaterra durante o século XVII. Oliver Cromwell. Colocou em prática a monarquia absolutista na Inglaterra. Jaime I. Perdeu seu cargo no governo da Inglaterra em 1660. 1660. Richard Cromwell, se eu não me engano. É o Richard Cromwell mesmo, pessoal. Governou em harmonia com o parlamento, não ocorrendo confrontos. Carlos II, né? Piorou a crise na Inglaterra, levando à Revolução Puritana. Carlos I. Tentou implantar o catolicismo dentro da Inglaterra. Esse aqui é o Jaime I. Essa foi a questão 9. Questão 10. Sobre a Declaração de Direitos aí, ó. Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento. Que é ilegal toda a cobrança de impostos para a coroa sem o concurso do parlamento, sob pretexto de prerrogativa ou em época e modo diferentes dos designados por ele próprio, que é indispensável convocar com frequência os parlamentos para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e conservar as leis.
No documento de 1689, a Declaração de Direitos, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais estados europeus à época moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominavam na Europa continental estão indicados respectivamente em peculiaridade inglesa e o regime político do restante. Peculiaridade inglesa. Vamos lá. Limitação do poder soberano, né? E absolutismo no restante da Europa continental. Então, alternativa B de Bucéfalo. As outras, né? A. Redução da influência do Papa, teocracia. Não. C. Ampliação da dominação da nobreza. Já errou. República, mais errado ainda. Expansão da força do presidente. Não. E parlamentarismo no restante, totalmente errado. Então, alternativa E, B de Bucéfalo, como já disse a vocês. 11. Quais as classes sociais que surgiram com os cercamentos das terras comunais? Pessoal, você tem que entender aí, ó, as terras comunais seriam terras comuns, ou seja, terras em que todas as pessoas poderiam cultivar. Terras do governo, né, basicamente. Uma terra que estava ali e você poderia plantá-las. Chega um determinado momento que você cerca para criar um mercado de terras para a burguesia e aumentar a mão de obra nas cidades. Por quê? Porque você já não tem mais terra para plantar, então você precisa arrumar algo para vamos dizer, para sustentá-lo, né? Uma casa, ou seja, um bom emprego para pagar aluguel e o mínimo ali para você sobreviver. E nessas terras comuns, elas serão utilizadas com poucos trabalhadores, porque serão o quê? Criações de ovelhas para o corte de lã, para alimentar a manufatura e posteriormente a Revolução Industrial. Então vamos lá. Quais as classes sociais que surgiram? Foram a gentry, que eram os comerciantes ricos, que produziam a lã, os yeomani, que eram comerciantes pouco mais modestos, e os assalariados aí, né, pessoal? Os camponeses destituídos, ou seja, surgem uns ricos comerciantes, uma camada média de comerciantes e os despossuídos que vão ter de buscar um meio de sobreviver. Defina a revolução e ditadura. Pessoal, por que a questão revolução e ditadura? Revolução porque a Revolução Inglesa é o primeiro evento histórico a utilizar-se desse termo. Esse termo antes não era utilizado para eventos políticos, passa a ser utilizado com a Revolução Inglesa, para vocês verem quanto é importante a Revolução Inglesa. E ditadura é uma forma de governo uma forma de poder, vamos dizer assim, absoluto, em que há ou uma pessoa no poder ou pequenos grupos em que domina a maioria sem contestação. Óbvio, pode haver contestação, mas você poderia ser penalizado até por contestar. Exemplos de ditadura, né, pessoal? O Brasil e toda a América Latina ali, financiado pelos Estados Unidos. No Brasil, de 1964 a 1985. Muitos vão até dizer, mas ao menos na ditadura não tinha corrupção. Não havia corrupção, pessoal. Por quê? Porque não havia quem investigasse. Quem investigasse, vocês sabem, né? Vladimir Herzog, entre outros, né? Iam para a vala. E até hoje, muitos procuram esses corpos aí que estão tidos como desaparecidos. Cruel. A ditadura da América do Norte, também, da Coreia do Norte, né? Para vocês entenderem o que seria, né? Um local em que você há o controle do Estado. E aí, né, pessoal, vai contra completamente as ideias do Marx, né? Porque esse socialismo real ele acaba se tornando ditaduras em todos os lugares. China, Coreia do Norte, Cuba, entre outros, Vietnã. E você acaba perpetuando um grupo no poder, quando a ideia do Marx era que não, que você tinha que acabar com o Estado. E não há isso, há o fortalecimento do Estado cada vez maior e a perpetuação dos mesmos no poder. Por isso que o socialismo real é algo absurdo que temos que, lógico, ir contra. Fora até a Venezuela também, né, pessoal? Mas não dá pra gente dizer como uma revolução socialista ali, né?
Questão 13 aí. Coloque 1 para Thomas Hobbes e 2 para John Locke. Se empenhava em tomar o partido de Carlos I. Pessoal, o John Locke aí é o representante iluminista inglês. É ele quem vai dar a base aí para os manos tomarem o poder. Thomas Hobbes seria o contrário, seria o inspirador dos monarquistas. Né? Então, se empenhava em tomar partido de Carlos I, Thomas Hobbes, né? Que escreveu Leviatã. Deixa eu ver se tem alguma frase aqui do Hobbes fácil para vocês. Tenho. Do Hobbes aí, pessoal, o homem é o lobo do homem. Essa daqui é legal. O medo dos poderes invisíveis, inventados ou imaginados a partir de relatos, chama-se religião. Conhecimento é poder, né, que vem do meme, né? Ninguém presta nessa merda. Mas, Hobbes, não podemos publicar isso. Escreve aí, então. O homem é o lobo do homem. E do John Locke, pessoal. John Locke é um iluminista. Iluminismo ainda, pessoal, a ideia as luzes da razão acabando com o obscurantismo do pensamento religioso que vigorava até o momento. Frases aí do John Locke. O governo não tem outro propósito senão a preservação da propriedade. Para vocês perceberem aí o quanto era importante para eles santificarem a propriedade. Até porque você impede revoluções de assalariados, né, que não tinham posses. Né? Até porque, né, pessoal, para a gente entender a posse ou não da terra, a gente tem que retomar o passado aí e entender por que uns são donos e outros não tem nada. Outra frase dele aí, onde não há lei, não há liberdade. Os homens são bons ou maus, úteis ou inúteis, graças à sua educação. Educação importantíssima aí para a visão do John Locke. Então vamos lá, a questão. A primeira eu falei que era o quê? Colocar Thomas Hobbes, né? Teórico do absolutismo, Thomas Hobbes. O mais importante é o poder legislativo, John Locke, que aí ele vai falar sobre o parlamento, como deveria tomar as rédeas. O homem é o lobo do homem, frase do Thomas Hobbes, dizendo que ele deveria ser, no caso, então, ter um senhor que pudesse guiá-lo, pudesse, vamos dizer assim, amansá-lo. Liberdade individual é direito de revolta. John Locke, né, a ideia dele. O governo teria de zelar pelo bem público. John Locke. 14, a 14, ela é dissertativa. Explique como a monarquia parlamentar atenuou os conflitos políticos e religiosos na Inglaterra. Pessoal, atenuar os conflitos políticos é você dar liberdade. Atenuar os conflitos políticos, ou seja, deu liberdade, deu poder ao parlamento, e os religiosos na Inglaterra é a tolerância religiosa, você aceitar os outros amiguinhos aí, né, meu? Complicado, não pode queimar mais ninguém porque tem outra religião, entende? Questão 15. Dê a palavra ou expressão que corresponde à informação abaixo. Jaime I tentou organizar a volta de um regime político, o regime absolutista. Cromwell lançou atos de navegação, que era o quê? Os decretos que protegiam os comerciantes ingleses diminuíram o poder comercial dos holandeses. A partir dali, dos atos de navegação do Cromwell, a ideia inglesa era monopolizar o mar. E a marinha inglesa até hoje é muito importante, muito poderosa. C. Chefiou o exército do parlamento durante a Guerra Civil. Oliver Cromwell. Por isso ele é eleito Lorde Protetor lá. E, no caso, é o primeiro a governar. D. Grupo religioso na Inglaterra que não aceitava o absolutismo como um direito divino. Os puritanos. Por isso, a Revolução Puritana. Puritano são os calvinistas ingleses. Calvinista, John Calvino, né, um dos reformadores da Igreja Católica. E. Estabelecia que o rei só poderia aumentar os impostos e convocar exército com autorização prévia do parlamento.
Aí, pessoal, no caso, o que foi estabelecido é o quê? A Carta de Direitos, que era quem vai diminuir o poder do rei para mostrar que ele tem que concordar com o parlamento. A Bill of Rights dava grande poder ao parlamento, né? A Carta de Direitos. O movimento que derrubou Jaime II foi chamado de Revolução Gloriosa. Isso, achei que eu estava errado. A Revolução Inglesa abriu lugar para a consolidação do A Revolução Inglesa abriu lugar para a consolidação do parlamento, né? E a descrédito aí, lógico. E eles mantêm a realeza. Para mim, né, a ideia de manter a realeza é você manter sua história, vamos dizer assim. Os diggers, pessoal, era a camada revolucionária aí do campo que reivindicava a reforma agrária. Os levelers estavam relacionados à cidade, né, e exigiam a igualdade de direitos. Beleza? E a 16, o que eu pedi? Eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa no caderno de vocês sobre os filósofos iluministas e suas ideias. Vários, pessoal. John Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, entre outros. Poderia falar também do Adam Smith. E o neoclassicismo, que é o que? No caso, é o movimento relacionado ao período iluminista, esse neoclássico aí, no caso é uma revalorização do classicismo, pensando na retorno aí da cultura greco-romana, tá? Então, isso aí eu quero no caderno de vocês, beleza? Então, a correção foi essa. Deixem um joinha aí no bagulho. Firmeza. Tamo junto. Boa tarde a todos e até a próxima aula. Depois eu passo as atividades que vocês farão posteriormente, mas eu irei instruí-los, ajudá-los, acompanhá-los nessa quarentena. Tchau.